Bom dia, gente. Pra falar a verdade pra vocês, eu não sei exatamente que dia é hoje. Eu acho que é o 7º dia do meu ciclo. Agora são quase 11 horas da manhã. E pra ser muito sincera, eu não sabia muito bem como terminar esse vlog. Eu fiquei pensando sobre isso ontem. Eu tirei esse coletor já ontem ou anteontem. Eu tô meio perdida no tempo. E eu fiquei pensando sobre como terminar esse vlog e não cheguei a uma conclusão. Então a gente vai improvisar. Então esse mês eu usei dois coletores, o Violeta Cup B Sport e o Corui normal, que vocês já estão carecas de ver aqui no canal quase todo mês. Esse é o coletor que eu uso para dias de fluxo intenso e eu usei esse para os dias de fluxo leve e moderado. Como vocês podem ver, eles têm uma diferença de tamanho. Aqui o diâmetro também é um pouquinho maior. Então, o Corui normal é um coletor maior. Então, ele tem mais capacidade. Esse aqui é um Violeta Cup B. Ele tem exatamente as mesmas dimensões do Violeta Cup B original, mas ele é um pouco mais rígido e por isso ele tem esse nome Sport. Como eu disse já nos vídeos anteriores, coletor rígido não é para todo mundo, tá, gente? Precisa ser uma pessoa que tenha mesmo as características certas para usar o coletor rígido, senão ele pode realmente incomodar e ele é um pouco mais difícil de manusear. Como eu disse também, uma peculiaridade do Violeta Sport é que ele é mais rígido aqui embaixo do que na borda. E já já a gente vai ver por que isso é importante. De forma geral, eu gostei muito dele. Eu usei ele a maior parte dos dias. Eu usei esse aqui no segundo e metade do terceiro dia. E o resto do tempo todo eu usei o Violeta Sport. Me senti muito confortável com ele. Um coletor que me deu bastante segurança, assim, de vácuo, de não se movimentar, de não sair do lugar. Eu não consegui fazer atividade física com ele esse mês, por todos os motivos que eu já expliquei. A vacina e tal. Mas, de forma geral, eu gostei bastante. Como eu disse, gostei mais dele do que do modelo original. Eu sou uma pessoa que gosta de coletores rígidos de modo geral. Então, de novo, não é para todo mundo, mas é um coletor que foi muito legal pro meu perfil. No entanto, quando eu tirei ele, aconteceu uma coisa estranha. Eu tava usando ele quase direto, então eu não tava pegando esse coletor na mão quase, só mesmo pra lavar, dobrar de novo. Eu usei todas as vezes a dobra meio diamante, não consegui abrir ele com nenhuma outra dobra. Ele ficou mais fácil de abrir ao longo dos dias. Na primeira vez que eu coloquei, ele foi bem difícil de abrir, e aí depois da terceira vez que eu coloquei, ele já começou a abrir mais fácil. O Corui normal, apesar de ser mais mole, ele abre mais fácil no meu corpo. Provavelmente porque eu já tô acostumada com ele, não sei. Esse coletor é uma incógnita às vezes. Como vocês podem ver, ele é o tipo de coletor que fica marcadinho. Alguém até falou isso comigo no Instagram há uns dias atrás e eu concordei. Ela falou pra mim: esse coletor ele fica com a deformação da dobrinha. Sim, é verdade. E tem alguns coletores, não é só esse coletor, tem alguns coletores que sofrem deformação. Aqui no Brasil a gente tem o Violeta Cup, o Enciclo, o Florit e o Meluna, se não me engano. Eu acho que sim. Esses coletores são os coletores que tendem a sofrer deformações. O Violeta Cup até nem sofre tanta deformação. Vocês podem ver que aqui na borda ele não sofreu. Eu dobrei e ele não sofreu deformação. Ele ficou com a marca da dobrinha ali no corpo, mas a borda dele permanece quase no mesmo formato, mas ele fica aqui com pequenas indentações no corpo. O fato do coletor deformar não implica na
performance dele na maioria das vezes. Como vocês sabem, um dos meus coletores favoritos, e que foi o meu favorito por muito tempo, é o Meluna. No meu caso, o Meluna Classic G. O Meluna é um dos coletores que mais sofrem deformação, porque ele não é feito de silicone, ele é feito de TPE, que é um tipo diferente de material. Então ele geralmente fica ovalado, ele sofre bastante deformação, e é um dos meus coletores favoritos. Ele é maravilhoso, funciona muito bem no meu corpo. Eu gosto muito da borda dele, eu gosto muito da estrutura, do formato. E o material é de boa qualidade. É só uma peculiaridade assim do material, alguns coletores têm. O Corui, por exemplo, não sofre deformação nenhuma. E os Lumas e Cup também não sofrem. Quem mais não sofre? Os outros todos que eu não falei não sofrem esse tipo de deformação. E é só uma característica do material, mas não significa que o coletor que deforma é melhor ou pior do que o que não deforma. Pelo menos na minha opinião é assim, na minha experiência é assim. Mas o que eu tô enrolando pra falar? O que eu achei? O Violeta Cup Sport, quando eu tirei ele, eu achei uma coisa estranha. Ele não parece mais tão rígido quanto quando eu peguei ele para usar na primeira vez, no primeiro dia. E aí eu fiquei muito com essa dúvida. Infelizmente, eu não deu tempo de eu gravar nenhum vídeo dele antes de eu usar, porque ele chegou no dia anterior, se eu não me engano, do meu ciclo. Chegou quase junto com o meu ciclo. E aí eu já cortei o cabo e usei antes de gravar qualquer comparação com ele, como ele era antes. Mas essa impressão foi muito forte quando eu tirei ele, agora no final. E, assim, eu preciso usar ele ainda mais vezes, eu usei uma vez só. Mas a minha impressão ainda é muito forte que esse coletor, em um mês de uso só, perdeu a rigidez dele, gente, quase toda. Infelizmente, é muito chato falar isso. E eu fiquei pensando muito em como falar, porque eu realmente amei o coletor. Ele foi muito... Até o último dia que eu usei, ele foi muito, muito bom mesmo pra mim. Mas eu acho que a proposta do canal é sempre falar as minhas experiências reais. Então, vamos lá. Eles me enviaram também, junto com o Violeta Sport, eles me enviaram esse coletor aqui, que é um Violeta Cup da maleabilidade original, ele não é o Sport. E eles me enviaram porque é um coletor preto. Eu agradeço muito. Eles me enviaram porque eles souberam que eu gosto muito de coletor preto. Preto é a minha cor favorita, assim, no geral, na vida mesmo. E eu gosto muito de coletor preto, eu adoro. Vocês sabem que aquele absorvente ecológico preto também é um dos meus favoritos. Eu tenho um coletor preto da Flirt, e eu acho ele lindo, eu acho lindo. E aí eles gentilmente me enviaram, eu agradeço muito a Violeta Cup por ter me enviado. Mas esses dois coletores, pra mim, hoje, agora, depois de ter usado esse, não tem diferença de maleabilidade entre eles. E assim, é muito estranho e até um pouco chato vir aqui falar isso, mas vocês estão vendo que a diferença de maleabilidade agora é bem pouca. E a impressão que eu tinha quando eu peguei esse coletor Sport para usar a primeira vez é que ele era mais rígido que isso. Olha só. Tanto que eu falei, ele é bem duro, ele é bem rígido mesmo. E ele, como ele é mais mole aqui na borda, e sempre foi, e mais rígido aqui embaixo no corpo, quando a gente aperta contra o outro, não dá mais muita diferença. E tinha sim, quando ele chegou, eu lembro que eu segurei ele e falei, uau, esse é bem duro. Tanto que eu cheguei a falar lá no Instagram, ele é bem duro, mas não é mais duro que o Meluna Sport. Ele sempre foi mais mole que o Meluna Sport. Mas agora, depois de usar, a impressão que eu tenho é que ele hoje tá com a maleabilidade
muito similar ao Violeta Cup, que não é esporte. Então, eu não sei nem o que pensar sobre isso. Eu tô, assim, um pouco desconcertada de fazer esse vídeo, como vocês podem perceber. Tanto que eu fiquei adiando, mas, como eu disse, a proposta do canal é falar honestamente sobre as minhas experiências com os coletores. E apesar de eu ter gostado muito, muito, muito do Violeta Sport e ele ter tido uma performance quase perfeita pra mim, dentro das possibilidades dele, né? Um coletor que não aguenta o meu fluxo intenso. Pra mim, hoje, pelo menos esse aqui que eu recebi, depois de usar, de ser fervido e usado durante 3,5 dos 5 dias que eu tive fluxo, a rigidez dele mudou, se foi. Então, assim, gente, não sei nem como terminar esse vlog. Aconteceu isso, essa foi minha experiência. Eu não tô dizendo que todos os coletores esporte da marca vão ser assim. Eu não sei o que dizer. Se tiver alguém da Violeta Cup assistindo, de repente deixa um comentário aqui pra gente. Depois eu vou conversar com eles sobre isso, sobre essa experiência que eu tive. De qualquer forma, eu gostei bastante do coletor e... sei lá, gente. Eu tô falando pra vocês aqui, sendo bem honesta, as minhas observações. Então é isso. Eu vou terminar esse vlog aqui de forma meio estranha, mas foi essa experiência que eu tive. Eu volto então no próximo mês testando mais coletores e usando os discos também, que eu sei que vocês gostam muito de vídeo de disco por aqui. Até mês que vem. Então, pessoal, eu tô aqui hoje, alguns dias depois, mais ou menos na metade do meu ciclo, para dar um update sobre o Violeta Cup Sport. Então aqui eu tenho o Violeta Cup Sport. Esse é o Violeta Cup original, na maleabilidade original, preto, novo, que nunca foi usado. E esse é o Violeta Cup, que eu sempre uso, também na maleabilidade original, que já é um pouco mais rígido. Eu queria esperar passar alguns dias para poder ver se eu começava a notar alguma diferença na rigidez de novo do Violeta Sport. Então, vamos lá. Apertando assim, definitivamente ele continua não sendo tão rígido mais quanto quando ele chegou para mim. Essa é a impressão que eu tenho. Mas talvez ele tenha recuperado um pouco da rigidez. Não sei, por ter ficado alguns dias sem mexer, sem ferver e tudo. Então vamos lá, eu vou apertar ele contra os outros dois pra gente ver. Aqui nesse caso eu continuo não vendo diferença na maleabilidade deles. Já esse aqui que é mais usado, eu já sinto ele um pouco mais molinho. É super normal os coletores irem perdendo a rigidez ao longo do tempo. O que acontece é que isso demora meses ou anos e nunca assim acontece assim como aconteceu nesse caso. Então aqui a gente já vê uma diferença maior, porque esse aqui é um coletor que já foi mais usado, então ele tá um pouco mais molinho. Mas eu nunca tinha visto um caso assim de notar uma perda de rigidez significativa num ciclo só de uso. Então, assim, como vocês podem ver, ele é mais rígido do que esse aqui, que já tá mais molinho de uso, mas esse aqui que nunca foi usado, a rigidez deles, pra mim, já é mais similar. A minha impressão é que o Violeta Sport era mais rígido quando ele chegou pra mim do que quando eu tirei no último dia do meu período menstrual. Eu entrei em contato com a Violeta Cup, eles foram super atenciosos, eu expliquei o que tinha acontecido, eles disseram que iam verificar com o laboratório, porque pode ser que seja um defeito, alguma coisa assim específico desse coletor, que não seja em todos,
e ficaram de me dar um update depois. Eu ainda não recebi a resposta deles, mas eles falaram que não receberam também nenhum outro relato parecido com o meu. Então pode ser que seja só esse coletor. E não se preocupem, porque eu tenho uma ideia pra gente ver aí o desfecho desse caso e tirar a prova sobre a maleabilidade do Violeta Sport. Vocês sabem que eu sou um pouco azarada com esse tipo de coisa, mas vamos lá, a gente vai continuar investigando isso. E eu só queria dar esse update pra vocês e deixar aqui nesse vídeo. É isso, gente. Até mês que vem.